Trago hoje então aqui para vocês, galera, o semi-definitivo mais completo aí da internet, pois levando em consideração que cada aparelho tem uma arquitetura diferente, é importante então que você conheça a ficha técnica do aparelho que você está liberando aí. No entanto, este conteúdo ele vai servir para praticamente todos os aparelhos com processadores Snapdragon. E para não corromper o mesmo, antes de você começar a fazer o procedimento aí na sua assistência técnica, é importante que você veja o conteúdo até o fim, pois não é simplesmente pegar o aparelho, conectá-lo ali no cabo e começar a passar arquivos aí no aparelho. Você tem que conhecer o aparelho antes de começar a flasheá-lo, pois nem todos os aparelhos são suportados pela ferramenta digital que eu estarei apresentando aqui para vocês. E por precisarmos então, galera, flashearmos o aparelho, independente que os arquivos que vocês estejam utilizando aí estejam vindo direto do servidor, da box digital que você está usando, ou que seja uma ROM que você baixou de algum site para flashear o aparelho, para fazer o semi-definitivo, é por esse motivo que é importante que você conheça a ficha técnica do aparelho para não colocar arquivos errados no aparelho, pois se você colocar qualquer arquivo errado aí no aparelho, que o aparelho não suporte, vocês então correrão o risco de bricar o aparelho, de corromper a memória do aparelho ou até mesmo de danificar o processador do aparelho. E caso isso venha a acontecer, existem casos em que você não consegue mais recuperar o aparelho. Então, caso o aparelho não seja seu, se for um serviço que você pegou aí na sua assistência para entregar para o seu cliente, é importante que você conheça primeiro a ficha técnica do aparelho, pois eu quero lembrá-los que aparelhos de telefones da Xiaomi, a arquitetura é bem diferente de aparelhos de telefones da Motorola, da Samsung. Então, se você mata um aparelho desse, um aparelho caro, e você não consegue recuperá-lo, você vai ter uma tremenda de uma dor de cabeça, fora o prejuízo que você vai ter, pois você vai ter que dar um outro aparelho aí para o seu cliente. Observem bem o conteúdo do começo até o fim para não ter nenhum tipo de prejuízo aí na sua assistência técnica, pois toda a informação que você puder pegar é de grande relevância antes de você executar o serviço aí no seu aparelho. Esse aparelho então que está aqui comigo é o Pocophone F1, o processador dele é o Snapdragon 845. No entanto, se eu não soubesse e não conhecesse a arquitetura desse aparelho aqui, para buscar as informações do aparelho é bem simples. Vocês vão vir então aqui no navegador de vocês. Aqui vocês vão colocar o modelo do telefone, Poco F1, já aparece aqui para mim, ficha. Vocês vão vir nessa opção de ficha e aqui aparece um link para mim ter acesso à ficha técnica desse aparelho. Aqui, galera, então temos todas as informações do aparelho, desde sistema operacional, no caso que ele está usando aqui, o sistema operacional Android 10 na MIUI 12. Além disso, vocês vão ter aqui as informações técnicas de processadores e memória. Então, o aparelho ele está com processador Snapdragon 845. Ele tem uma CPU Adreno 630. De memória RAM ele vem com 6 GB e de memória de armazenamento ele vem com 128 GB. Então, é dessa forma que vocês vão analisar a ficha técnica do aparelho de vocês aí. E um outro parâmetro que é importante frisar e é de grande relevância que você conheça é a versão do aparelho que você está tentando fazer aí um semi-definitivo, pois se o mesmo estiver na sua versão chinesa, indiana ou em uma outra versão que não suporta a ROM global, se você tentar flasheá-lo com uma ROM global, você irá então corromper a memória do aparelho ou processador do aparelho. E como eu lhe falei, em alguns casos, se isso daí acontecer, você não vai conseguir mais recuperar o aparelho. Então você terá um grande prejuízo e uma tremenda dor de cabeça. Então verifiquem todas essas informações que eu estou passando aqui para vocês antes de fazer qualquer procedimento de semi-definitivo aí no seu aparelho. Bom, estando então tudo certo, vamos então para a parte em que vamos precisar fazer a conexão no modo EDL desse aparelho. No meu caso aqui, o Pocophone F1, os dois pontos onde vamos encostar a pinça são esses dois contatos
aqui na parte de cima. Então, o cabo da bateria deve estar desconectado. A conexão então já foi feita, o aparelho já está conectado aqui na porta COM3. E caso você tenha dúvidas em fazer a conexão no modo EDL aí no seu aparelho, vocês vão vir aqui no navegador e vão colocar Test Pointer Redmi Note 8, por exemplo. Aqui vocês vão ter várias imagens ilustrativas mostrando aí os contatos do test pointer do aparelho de vocês. Então não tem segredo, é só vir no Google caso você tenha alguma dúvida em relação à conexão do test pointer aí do seu aparelho. No caso do Pocophone F1, eu estarei deixando um tutorial completíssimo aí no card, mostrando como remover a tampa traseira dele e como fazer o test pointer do aparelho. Bom, estando tudo certo, vamos então abrir aqui a nossa ferramenta digital. Essa ferramenta é a Unlock Tool e caso vocês queiram então adquirir a licença dela, vocês podem fazer contato diretamente comigo pelo zap do canal, que a gente tem licença para 3 meses, 6 meses e licença para 1 ano, para você adquirir essa mesma ferramenta que eu estou utilizando aqui. Tá bom. Bom, existem 2 formas para fazer o semi-definitivo aqui no meu aparelho. Você pode vir então aqui na opção Security. O aparelho já foi reconhecido aqui na porta COM3. Aqui então na aba Security, vocês vão procurar pelo modelo do telefone de vocês. Então o meu já aparece aqui, Pocophone F1. E a conexão do aparelho ela deve estar no modo EDL, que é essa conexão que a gente fez aí com a pinça. Então vou selecionar aqui o aparelho. Ao utilizarmos então essa primeira opção, quando você vem aqui na 5ª opção em EDL Reset Disable Me Cloud, ao confirmarmos então aqui, ele vai fazer a leitura do aparelho, vai buscar os arquivos direto do servidor da própria ferramenta e vai flashear o aparelho. Lembrando que independentemente de você não estar utilizando um arquivo que você baixou e esteja salvo lá no seu computador, aqui então a ferramenta está utilizando aí arquivos que estão vindo direto do seu servidor. Então por isso que é importante que você conheça a ficha técnica do aparelho para não corrompê-lo ao tentar fazer esse procedimento. Utilizando então esse primeiro método, o seu aparelho ficará na versão de Android que ele estava usando. Porém, se depois que realizá-lo, o seu aparelho pedir uma atualização, ele voltará a bloquear novamente. Então, depois que você realizar a liberação da conta Mi Cloud no modo semi-definitivo aí no seu aparelho, utilizando aqui esse primeiro método, vá lá nas configurações do seu aparelho e desative as atualizações, tanto da MIUI quanto do Android, para evitar que assim o aparelho volte a bloquear. Bom, agora vamos para o segundo método. Para realizarmos então aqui o segundo método no aparelho, eu vou colocá-lo mais uma vez aqui no modo EDL e já mostro para vocês como realizar o segundo método, que esse sim é o mais completo, onde você pode deixar o seu aparelho atualizado. Bom galera, então chegamos aqui na nossa última opção, com a qual você vai conseguir deixar o seu aparelho atualizado na sua última versão do Android e na sua última versão da MIUI. Para isso então, vocês vão precisar baixar a ROM mais atualizada para o seu aparelho na versão global. No meu caso, eu já baixei a minha, então vou vir aqui no Mi Flash, vamos marcar então aqui a opção Reset Mi Cloud, Erase FRP para remover a conta Google e Disable Me Cloud. A opção Auto Reboot também vai ficar marcada. Então são essas opções aí que vocês estarão marcando. Então vamos buscar aqui a pasta da nossa ROM. Vamos em Poco F1. Vamos aqui na pasta do nosso Android. Vamos selecionar a pasta Imagens. Vamos então em Loading. Ele já puxou então todos os arquivos aqui do nosso aparelho. Ele já está conectado aqui na porta COM8. Vamos então selecionar aqui a opção Serve. E ele já está habilitado aqui. Vamos então aqui na opção Flash e vamos confirmar. Então a ferramenta ela vai fazer o flash aí no aparelho com a ROM mais atualizada, liberando assim a conta Google, desabilitando a conta Mi Cloud no modo semi-definitivo. E quando o aparelho receber todo o flash, ele retornará então na sua tela da MIUI 12. Daí então é só configurar o aparelho.
Lembrando então que se o seu aparelho não estiver na versão global, se ele estiver na versão indiana, na versão chinesa ou em uma outra versão que não suporta a ROM global, não dê flash no seu aparelho, pois caso você insista em instalar uma ROM global no aparelho, você irá então corromper a memória do aparelho, o processador do aparelho e provavelmente você pode perder o aparelho. Então quando ele finalizar aqui, iremos ligar o aparelho e vocês vão ver que o aparelho já vai direto para a tela da MIUI 12. Ele finalizou então aqui, ele vai dar o reboot ali no aparelho e estarei ligando o aparelho então e mostrando para vocês que o aparelho já vai direto para a tela da MIUI 12. A partir daqui então ele demora um pouco, pessoal, para carregar o sistema, porque ele vai carregar todas as configurações do sistema atual que foi colocado nele. Ele vem primeiro para essa tela, demora um pouquinho nela e logo na sequência ele vai direto para a tela da MIUI 12. A conta Google já foi removida e a conta Mi já foi desvinculada aí do aparelho. Daí então é só configurá-lo. E se neste conteúdo houver muitos likes e muitas curtidas e interatividade com o mesmo, eu estarei trazendo no próximo conteúdo a remoção da conta Mi no modo semi-definitivo, mas mantendo todos os arquivos que o aparelho tem armazenado em sua memória. Eu fico então por aqui, galera, e nos veremos aí nos próximos tutoriais. Tonight